Maravilha. Aqui estamos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo mais uma vez. Nas lives é a primeira, na nossa live, né? Que a menina também é ocupada. A moça, a agenda dela é cheia. Nós estamos falando da nossa queridíssima a Márcia Trajano, trabalhadora espírita em todas as lides, a mulher que não para, uma formiguinha de Jesus, está aí, tem um papel fundamental no movimento espírita, tanto aqui em Atlanta, na Geórgia, quanto no movimento espírita nos Estados Unidos e também no Brasil e para o mundo. A mulher formiguinha mesmo, vocês não fazem ideia. Então a gente recebe com muito carinho, Márcia. Um beijo para você, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, nos encaixar na sua agenda de mãe, de esposa, de palestrante, de gerente, de tudo. A mulher é incrível, então recebemos com muito carinho a sua presença aqui. Que o Senhor Obrigada. da vida, Jesus, nos abençoe a jornada, abençoe as suas palavras, a sua inspiração, o seu lar, a sua família, hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez. Você fica com o seu tema fantástico. Eu fiquei muito feliz de você ter sugerido esse tema, o ressentimento. Cai para dentro, estou nos bastidores aqui por trás da telinha preta. Se precisar, dá um grito. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos. É um dia lindo esse sábado, né? Hoje, dia 13 de fevereiro. A gente sabe que amanhã aqui nos Estados Unidos é o dia do Valentine's, né? Então, do meu coração para todos vai o meu voto de muito amor, muito carinho para todos que a gente tem contato, apesar da pandemia, contato virtual ou não, nos nossos laços de amizades, de carinho. Bom, hoje eu fui convidada, agradeço muito esse convite, Bim, e a todos, para falar, e a escolha foi esse tema, que é um tema que, dentro de várias palestras espíritas, ele é nos colocado. É o tema sobre o ressentimento, especificamente através da informação que a autora espiritual, Joana de Ângeles, nos traz no livro Conflitos Existenciais. Então, a Joana de Ângeles, que nos trouxe com a série psicológica esses vários temas, ela nos introduz uma discussão bastante fértil, bastante importante para todos nós, e minha proposta de a gente passar os próximos minutos conversando sobre isso, que é sobre sentimentos que temos, sentimentos muitas vezes perturbadores. E especificamente no livro Conflitos Existenciais, mas também a gente vê na série psicológica, esse assunto vem várias vezes. O autodescobrimento tem um posicionamento muito bom, bem como o livro Plenitude. E a nossa querida Joana, essa autora fantástica, ela faz uma correlação não só entre o ressentimento por si só, mas essa correlação entre vários outros sentimentos que são como que coligados, que é a raiva, a amargura e a lamentação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ressentimento e fica meu convite para todos nós poder se ler, poder se familiarizar, porque essa literatura é muito rica e é um presente que nos foi dado pela Joana através da mediunidade de Divaldo. Então, nesses próximos minutos, vamos falar sobre as causas e os efeitos do ressentimento, e especificamente a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas psicológicas e esses efeitos que são muitas vezes perniciosos, são efeitos que podem levar até transtornos emocionais e espirituais. E, finalmente, vamos ver se a gente tem um tempinho para falar um pouquinho como é que a gente consegue obter a nossa própria paz.
Quando a gente começa a estudar sobre esse tópico, a primeira coisa que vem na cabeça são uma série de perguntas. E as perguntas que me vêm são: o que é ressentimento? Né? Como a gente pode procurar o ressentimento dentro de nós, dentro do nosso coração? E se a gente identifica esse sentimento dentro de nós, como é que a gente pode confrontar com o que sentimos, né? E se a gente consegue identificar, não é? A gente consegue parar e avaliar quando estamos ressentidos, ou é mais fácil a gente simplesmente tomar uma atitude de vítima e nos comprazer, de certa forma, nessa coisa chamada ressentimento. Vamos hoje falar, dentro da ótica psicológica junguiana, como o ego tem tudo a ver com ressentimento. Então vamos lá? Joana, como eu já falei no livro Conflitos Existenciais, ela inicia com um capítulo bem interessante sobre ressentimento, e eu vou ler para vocês, é só um parágrafo pequenininho, que ela fala assim: subjacente subjacente nos refolhos do inconsciente coletivo e individual da criatura humana, a necessidade do poder impõe-se como fator primacial para a autorrealização, para o desenvolvimento da inteligência e da vontade, para a conquista pelo sentimento ou mediante a astúcia de tudo quando o ego ambiciona. Então ela fala um monte de coisa. Existe uma necessidade de poder, né? Tem essa razão primacial para a nossa autorrealização e faz parte pelo desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa vontade. Então a gente começa a tentar entender isso, né, através dessa visão histórica que a psicologia nos traz. A gente sabe, e para quem não sabe, só nos falando ou relembrando que a Joana traz para nós através da série psicológica, uma visão psicoterapêutica espiritual do nosso desenvolvimento, e especificamente pelo a psicologia junguiana. E na psicologia junguiana, uma das coisas que Jung nos traz é essa ideia do inconsciente coletivo, né? Então, a gente tente falar um pouquinho sobre o que é que ela está falando nesse um parágrafo, gente, duas sentenças. A Joana introduz uma ideia de que a ânsia de poder é inerente ao ser humano. Então, em vez de a gente começar a reprimir essa necessidade de poder, a gente diz: para aqui, todos nós temos essa ânsia, faz parte da nossa humanidade, ela faz parte do nosso processo de evolução, e conforme o Adler, né, essa ânsia de poder pode gerar conflitos quando não são resolvidas de uma forma equilibrada. Então é importante a gente pensar nisso, né? Porque o que a gente está falando aqui é que temos uma necessidade de poder. Isso faz parte da nossa evolução espiritual, desde a nossa animalidade até o fim, né, que é a nossa angelitude, e no momento atual, no nosso momento, na nossa humanidade, a luta pelo poder, nesse ponto de vista, faz parte do motivo essencial da nossa existência humana. Porque na nossa busca de estarmos bem, na nossa busca de estarmos felizes, a gente também precisa ter uma necessidade de ter poder, de nos realizar e, portanto, ter um sentimento de controle, né? Então,
todo mundo já escutou sobre Freud. Freud vem nos explicar um pouquinho, e aí eu coloco aqui para todos aqueles que seguem a visão freudiana, isso é uma visão bem rápida, né, uma pincelada rápida, mas é interessante a gente ver o que Freud, na época, nos fins dos 1800, quando ele, pai da psicologia, ele nos traz uma visão que é bem negativa, né? Quando ele explica a natureza humana, ele fala que a religião, que a ciência, né, e toda essa moralidade que nos é dada através da nossa cultura, da nossa educação, da nossa religião, ele traz essa visão que são defesas elaboradas para nos justificar os conflitos que temos. E aí ficam ligadas à nossa agressividade e, no caso do Freud, à nossa sexualidade. Então, é bem interessante que ele sempre traz uma postura de antagonismo e de que não é possível a gente, algum dia, realmente conseguir sair desse antagonismo, né? Ah, ele fala, por exemplo, né, que todas as repressões que temos, que fazem parte dos nossos conflitos, resultam de uma ansiedade que a gente temos e que se transformam na energia que funciona como o que ativa os nossos comportamentos e leva, de acordo com Freud, a um verdadeiro desvario, né? Porque a nossa cultura, a nossa civilização está lidando com essas ânsias de poder. Então, nessa visão, infelizmente, quando a gente conversa, nós espíritos, por exemplo, começamos a falar de elevação moral, quando a gente fala de justiça, bondade, generosidade, quando a gente fala no amor que temos, no amor fraternal, ele fala, nada disso é real, nada disso é autêntico, tudo é uma hipocrisia, porque a gente está sempre em conflito. Né? Então, é interessante quando a gente vê essa visão histórica sobre ressentimento, a gente começa, se acreditarmos só nessa visão, que não existe razão para a gente querer nos melhorar, é ou não é? A gente vai reprimir os nossos impulsos, ele inclusive fala até de impulsos violentos e até homicidas, né? E vamos agredir porque a gente está numa busca de ter mais poder do que o próximo. Então, de acordo com Freud, não existe a bondade humana, né? Não existe a coisa do bom que vem de dentro, essa bondade intrínseca, e que a evolução, a herança da nossa evolução não existiria também, porque a nossa vida nada mais é do que uma luta com os nossos conflitos que trazemos da nossa ancestralidade e que ficam fixados nos instintos básicos. Pausa. O que o Freud está falando é que dentro da nossa evolução, né, dentro proveniente da animalidade até a angelitude, a gente ficou na animalidade porque todos os conflitos que temos ainda são fixados nos instintos básicos que trazemos, tá? Então, a gente pode respirar um pouco, porque vem autores, feito Alfred Adler ou até o Viktor Frankl, que nos fala de outra coisa. Eles dizem, né, a Joana nos disse que a ânsia do poder faz parte da nossa humanidade, mas que a gente tem que pausar para explicar o que é a ânsia do poder. E dessa maneira a gente tem que explicar um pouquinho sobre o que é o verdadeiro poder. Né? Isso é chamado da psicologia profunda, e aí ele fala uma coisa muito bonita, porque ele diz que, esse poder não está pautado no ambiente social, político, religioso ou mesmo cultural. O verdadeiro poder, e isso é pautado também dentro
da obra kardeciana, né, que o verdadeiro poder está realmente baseado na nossa conquista interior. E essa conquista interior é uma conquista em busca do prazer, da autorrealização e especialmente podemos conseguir esse verdadeiro poder quando a gente consegue através do amor, e nesse momento é quando a gente consegue nos individuar nesse processo de crescimento psicológico evolutivo. Então, Adler diz que quando a gente supera, né, a necessidade de conquistar através do prazer, que a questão freudiana, a gente consegue realmente chegar ao sentido de existir. E aí eu queria só que a gente pausasse um pouquinho novamente para colocar nas nossas mentes. O sentido do existir é a coisa que a Joana, quando nos discute sobre ressentimento, nos traz cada vez mais. Esse sentido de existir é que faz parte da nossa necessidade, na identificação do nosso verdadeiro poder, né? Então, vou ver se eu consigo explicar um pouco, né? Existe uma correlação entre a nossa ambição do poder, que alimenta o ego, né? E quando o ego sofre frustrações, e essas frustrações são provenientes, em muitos, e a gente vai falar um pouquinho mais, mas são provenientes de sentimento de rejeição, leva ao ressentimento. E o ressentimento é o que alimenta os desejos de vingança, que é um movimento da emoção para a nossa memória que vai levar para os efeitos perniciosos, né? Mas o Adler fala, mas espera aí, né? Se eu consigo lidar com isso tudo de uma forma equilibrada, eu não tenho problema. E é o movimento contrário, né? Quando a gente consegue essa questão do sentido da nossa existência, quando a gente consegue vivenciar o verdadeiro poder, que é o poder interior, de conhecer por que vivemos, por que existimos, e que vem completamente ligado à nossa habilidade de amar, a gente consegue, com esse amor, superar e a gente consegue esclarecer. Esse esclarecimento entra em direção contrária ao sofrimento que vem do ressentimento. Ou seja, é nossa escolha, dentro da nossa maturidade espiritual e psicológica, de entender se eu lido com a minha frustração e eu vejo como uma forma de ser rejeitado, e aí vai alimentar um monte de coisa que pode chegar até questões de doenças, né, bem sérias, ou eu entendo a minha frustração, eu esclareço a minha superação, a minha frustração, e consigo estar no estágio de superação, e dentro do amor que já habita em mim, eu vou poder viver, sobreviver, porque eu sei que a minha existência está além dos conflitos que são resultados das nossas frustrações que existem no dia a dia. Então, é interessante a gente ver isso, porque a gente começa a pensar, mais especificamente, no porquê que quando a gente é frustrado, né, quando a gente, se sente menos, controle sobre uma ideia de poder, a a gente leva uma série de ações e de sentimentos, né. Então, quando a gente se sente, é bom na nosso reconhecimento, que é o nosso ego que se rebela quando ele se sente atingido, quando ele se sente subestimado, quando ele se sente defraudado na sua ambição desmedida,
né? E aí o ego começa a ser o agente para levar a gente sentir, né, ter emoções que são velados de ódio, de rancor e de ressentimento, né? Toda nossa frustração é uma oportunidade da gente ver se a gente está mascarando, e isso é o que eu acho mais bonito em toda a literatura da Joana de Ângeles, é essa questão de começar a perceber como é que eu estou sentindo e se a gente está, né, dentro do conceito junguiano, e eu boto minha mão aqui para exemplificar uma máscara, né? Se a gente está mascarando, se a gente está reprimindo e usando a máscara para as pessoas pensar que somos algo que não somos, quando na realidade estamos passando por um conflito, seja ele qual for. Esse conflito nos leva indubitavelmente a um sentimento de rejeição, né? E essa rejeição, ó, vem de muitas décadas, de muitas centenas de anos, de muitas vidas. E esse sentimento de rejeição é o que está mais perto dos nossos instintos mais básicos dentro da nossa ancestralidade, da nossa animalidade, certo? Então, toda vez a gente pode dizer que um animal, vamos dizer, um animal macho, ele é rejeitado, ou seja, ele não é aceito pela fêmea, ele começa a agredir a fêmea, né? E é interessante que dentro do conflito existenciais, a Joana fala sobre isso, que nas esferas inferiores do nosso processo de evolução, a gente sente que quando fomos rejeitados, a gente é inferior. E é importante a gente ver isso, porque se a gente estivesse falando, por exemplo, na savana africana, em que existe, vamos dizer, dois leões que estão querendo agora buscar uma fêmea, eles vão brigar e a rejeição significa eu sou realmente inferior. Porque dentro da evolução, a partir do conceito de Darwin, né, de evolução, a gente vê que todos aqueles que são mais fracos, eles são rejeitados para poder haver a evolução da raça com os genes mais fortes, não é isso? O problema é que a gente não mais mora nas, na, na savana africana, né? E que as nossas frustrações, as nossas, entre aspas, rejeições, não significa que somos mais fracos. Nossas frustrações existem porque lidamos com conflitos o dia todo e vamos indubitavelmente nos frustrar. E vem a questão de saber, será que uma coisa que eu quis, que não foi aceita, ou que não foi completada, não consegui, isso vai me fazer um ser inferior ou não? O sentimento de inferioridade que vem dos nossos, né, avatares, de toda a nossa ancestralidade, é algo que a gente tem que identificar para poder ver que não faz parte mais do nosso movimento humano de hoje, né? Quando a gente não consegue entender isso, o que acontece? Eu sou frustrado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto inferiorizado e vem o contra movimento que é colocado pelo nosso ego de dizer, espera aí, eu não sou inferior e isso que me frustrou vai me fazer sentir fracassado, então eu vou manipular tudo possível para transformar o que aconteceu. E aí vem a questão que é colocada nos outros livros da Joana, que é a raiva, que é o ódio, que é até a briga, né, surda
pela manipulação do outro, é uma expressão de vingança que muitas vezes no nosso meio humano de hoje a gente disfarça. A gente tem os sentimentos que ficam imbuídos no nosso coração, sem a gente lidar realmente com o que significa isso hoje, não é? E o que é o resultante da nossa infelicidade ou não. A gente pode, de uma maneira negativa, transferir para nossa memória, né, para o nosso inconsciente, esse sentimento, esse ressentimento, e começar dentro dessa memória que vai e ficando, de começar a fixar na ofensa, não é? E no nosso sentimento de revolta, que começa a nos levar a ter verdadeiras perturbações emocionais e fisiológicas, né? Joana de Ângeles diz uma coisa muito interessante, é que é tão compreensível a gente entender que somos seres frustrados, né? E que é importante a gente entender também que diante de tudo que a vida nos traz todo dia, né, nos confrontos ou mesmo agressões que nos vêm, porque não por questões intencionais, mas porque acontece todo dia, né, quando a gente lida com a mágoa que vem, né, "Oh, queria tanto estar aqui, Bim, mas Bim não me quis, ele preferiu outra pessoa, tá falando, eu tô brincando, bem, mas assim, se a gente começar a lidar com tudo que vem dentro da gente, né, que pode até nos magoar, Joana nos diz: vamos lidar com a mágoa como algo transitório, certo? Então, eu fui rejeitada, eu senti algo, eu me magoo. Até aí tá bem. O problema é quando a gente não consegue identificar que fiquei magoado mesmo e entra no movimento ou de repressão, né, ou de ressentimento que vai levar até fixações. Lembra que eu falei que quando eu comecei a estudar, a pensar sobre assunto, que a gente vê uma série de questões? Ah, numa palestra que eu convido a todos para verem, do Rossandro Klinge sobre esse assunto, ele define ressentimento de uma forma maravilhosa, que é o ato de ter o sentimento ressentido todas as vezes que você se lembra dele. E toda vez que você se lembra deles, no nosso cérebro, tudo que chegou e nos envolveu durante o momento da mágoa é ressentido. E aí ele fala de uma maneira terrível, que é como se você, por um acidente, vomitasse dentro, ele usa o termo, né, o container, o Tupperware, e aí, quando você vai dizer daqui a um ano, né, no próximo Natal, vamos dizer assim, olha o que aconteceu, tal, 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 e você que abre aquele Tupperware e dentro de mostrar, olha, o meu sentimento de mágoa, e você ressente novamente. Logicamente, é brilhante essa maneira dele explicar, porque a gente começa a entender visualmente como é terrível, e até os sentimentos de cheiro, isso, aquilo, outro, né. E o problema é que no nosso corpo psicológico, espiritual, fisiológico, esse ressentimento, ele consegue produzir todos os fluidos deletérios daquele momento que você está revivendo, né. Mas se a gente consegue, por outro lado, lidar com isso de uma maneira, amadurecida psicologicamente, espiritualmente, aí a gente vê, realmente eu fiquei magoada, né, eu estava dirigindo, e vem alguém e bateu no meu carro, e ele foi embora, e eu estou agora aqui lidando com um carro, estou atrasada, um monte de coisa que aconteceu, perdi meu sábado, vamos assim dizer, eu fiquei chateada, magoada, mas se a gente começar a esclarecer: "Bom,
realmente aconteceu isso tudo comigo, mas que bom que eu tenho um carro, que bom que eu tenho um seguro, que bom que eu não fui machucada, que bom que eu pude voltar e não me atrasar para o resto do dia. E aí a gente começa a sair desse momento da mágoa para voltar à realidade emocionalmente falando. Só para terminar nessa questão da visão histórica, né, o Benedito de Spinoza, né, ele afirma, muito interessado, ele é o autor que fala sobre ética, né, e aí ele nos diz que a emoção, que é o sofrimento, deixa de ser sofrimento no momento em que a gente forma uma ideia clara e nítida sobre ela, né. Espero que faça sentido para todos. Então, quando a gente fala da emoção que é gerada através de uma frustração, do que for, né, que tem contém um aspecto de sofrimento, e ela se fixa num instinto básico nosso, ela demonstra a nossa imaturidade psicológica, né. No entanto, quando a gente se pauta novamente no que Joana falava, no sentido de existir, quando a gente tem essa noção por que o nosso espírito imortal existe e qual é o sentido da minha existência, quando a gente está pautado a nossa vida, nesse sentido do existir e que a gente consegue superar, porque a gente já não tem a falta de significação que gera tanta insatisfação no mundo. E isso é importante, né, porque tantos e tantos e tantos de nós estamos sofrendo, porque a gente não consegue entender por que eu vivo, por que eu existo, por que esse vazio, por que tanta insatisfação, por que tanto sofrimento. Quando a gente tem o conhecimento, essa pérola, esse grande tesouro que o espiritismo nos dá, que realmente nos leva a entender por que estamos vivos, qual é o sentido da nossa existência, aí a gente começa a lidar tudo com o que vem até nós, e a gente vem com uma lente que não é mais física apenas, né, e não é mais uma lente de uma vida física, né, a gente vê com a lente de múltiplas vidas físicas e uma vida espiritual com história longínqua. Então a gente consegue, através do nosso amadurecimento psicológico, superar todas as heranças que vieram do nosso primarismo, que é da nossa ancestralidade, tudo que a gente traz da nossa vida. Então, só para lembrar, é que é importante a gente entender que, o vazio que às vezes a gente sente, que essa falta de significado que a gente muitas vezes sente, levaria a um tédio, levaria a um sentimento de satisfação profundo, mas que o entender, o estudar, o racionalizar, vai nos colocar de volta à nossa felicidade, né. Então, só para fechar, é que, dizendo que ressentimento, no na discussão psicológica, é um arquétipo, né. O ressentimento está na nossa sombra densa, e que o nosso ressentimento, infelizmente, domina os sentimentos humanos. O ressentimento é que aumenta os nossos comportamentos de conflito, né. Então, é nesse sentido que a gente está aqui para lembrar do Adler, do Viktor Frankl, do Spinoza, para dizer que dentro do esclarecimento é que a gente consegue quebrar essa tendência nossa a vivenciar, a nos identificar com ressentimento, né. Se a gente vai para o
para o nosso nova discussão aqui, que é não só nas causas, mas os efeitos, né, que nos lembra da nossa consciência adormecida, a gente começa a lembrar um pouquinho sobre, né, a questão de que quando a gente não consegue olhar os conflitos de uma forma saudável, esses conflitos e os seus sentimentos que são resultantes desses conflitos vão nos escravizar, certo? Então a gente começa a vivenciar esses efeitos perniciosos. Quais são eles? Bom, dependendo de como lidamos com a amargura, né, a mágoa, desculpa, dependendo de como a gente consegue lidar com a mágoa, com o sofrimento, na sua brevitude, na sua ou longa duração, a gente pode chegar a ter depressão, né, e a depressão está ligada à nossa amargura. Então, se a gente começa a pensar sobre isso, a gente vê o seguinte, né, que, hã, amargura resulta na depressão e que alimenta, de certa forma, mecanismos psicológicos ou físicos de querer vingança, e pior de tudo é na questão de nos vermos como vítima, a gente então transfere a culpa que está dentro de nós, que está nos perturbando, lembrando que isso tudo vem do nosso ego, né, como tudo que acontece conosco é responsabilidade de outra pessoa, nunca nossa, né. Então eu estou vivendo depressivo, eu estou vivendo, como um ser amargurado, eu sou uma pessoa que muito potencialmente vou estar vivendo uma ansiedade, inorbitante, né, e eu não consigo sair dessa roda viva. Isso tudo só nos diz que estamos vivendo um estágio que é chamado de consciência adormecida, né. Se a gente queira ou não, se a gente se sente vítima de uma injunção, a gente não está ainda conseguindo acordar a nossa consciência, né. Muita gente falou, tem um exemplo de um homem, vamos dizer, de 55, 60 anos de idade, que ele se vê de uma forma em que tudo o que acontece na vida dele, seja o acidente de carro que bateu, seja talvez a ideia de que alguém pegou, vamos dizer, Covid, ou porque um colega de trabalho fala alguma coisa que não condiz com o que ele quer, tudo é uma razão, são razões para essa pessoa ter reações desproporcionais. Então, se existe um conflito, se pudéssemos colocar de 1 a 10, o conflito se chama talvez 1 ou 2 ou 3, a reação sempre é 10, a gente começa a ver o que está acontecendo com essa pessoa. Essa pessoa está realmente vivenciando a questão de não é, de uma ambição desenfreada, porque o seu ego se sente tão importante que ninguém pode chegar e acatá-lo. É quase como se ele fosse talvez um rei e um súdito normal queresse falar algo para ele: "Ó, aconteceu isso, meu rei", e ele entra e mata o seu súbito, né. Esses são o que a Joana de Anjos chama de indivíduos biliosos, né. O indivíduo bilioso é aquele que tem uma debilidade na sua próprio corpo físico, na sua organização fisiológica, e aí ele começa a ter uma série de transtornos funcionais no seu corpo físico, e tudo isso como efeito de sua inabilidade de lidar com os desafios do dia a dia, esses desafios existenciais.
tudo que acontece é uma provocação, uma instigação, é um motivo de uma aflição. Essas pessoas, a Joana nos diz, normalmente têm uma série de complexos e o complexo interessantemente, normalmente, é o complexo de inferioridade. São pessoas que estão prontas para brigar com o mundo porque se sentem inferiores e o ego diz: não, para com isso, vamos lutar, vamos nos vingar para eu me sentir poderoso novamente, né? Então, a gente começa, né, como a gente começa a pensar, é interessante ver isso, né, como é que a gente está vendo o mundo dentro dessa lente que é a nossa capacidade ou não de lidar com ressentimento. Será que a gente é uma pessoa biliosa? Será que é uma pessoa que está sempre armada? Será que a gente é uma pessoa que está suspeitando de todos? Ou seja, eu sou uma pessoa insegura e dentro da minha insegurança eu sou uma pessoa realmente que me sinto inferior. Dessa maneira, eu sou uma pessoa que não consigo amar. Pior de tudo, eu não consigo me sentir amado. Eu sou uma pessoa que passo minha vida vigiando o outro, porque tudo que o outro tem a ver comigo, é algo que vai me sentir que eu estou sendo atacado, né. Aí vem essa imagem de tudo que é seriado, né, de policial e detetive, que eles são pessoas que estão vigilantes para o mal, fora. Mas na maioria desses seriados, eles são completamente, eh vulneráveis na sua própria casa, eles não conseguem ser vigilantes de si próprio, né. Mas é interessante, lembrando, né, que essa incapacidade de esclarecimento é o que tira a nossa paz interior, né. Todo ressentimento vai levar a uma neurose, né, e a neurose é simplesmente essa inabilidade de esclarecer. E se eu não consigo esclarecer mentalmente, emocionalmente, fisicamente, intelectualmente o que está acontecendo comigo, eu me torno uma vítima, eu me torno paranoico, né, e eu começo a entrar com fixações mentais, eu começo a viver amargura e o pior de tudo é que eu começo a abrir as portas para obsessões, né. E nessas obsessões a gente sabe que tem a ver com todos os fluidos que a gente consegue lidar com a nossa inabilidade de amar e de ser amado, né. Nos sentir vítimas é terrível, gente, porque a gente começa a lidar com a insanidade que é terrível. E todo momento da nossa vida, todo momento nos traz, motivos de conflitos. Então, ver o conflito de uma forma equilibrada, ver o conflito de uma forma saudável, ver um conflito como, fonte realmente de crescimento. Se eu estou aqui e eu vejo qualquer coisa que seja de minha lente que eh, revela tudo que eu trago, né, dentro do minha forma de viver a vida, meus conceitos e preconceitos, se alguém vem conflituando com essa visão e consegue eu ou ela nos esclarecermos e ampliarmos nossas visões, a gente está crescendo, né. Então é algo interessante nesse sentido, a gente ver como o conflito, não importa qual seja, é algo bom. Mas bom, para terminar, nesses últimos minutos e é como eu falei, é tanta coisa que fica difícil a gente falar em tão pouco tempo, mas é algo emocionante para mim, né, porque Joana, começa a nos falar que, na realidade, entendendo o que somos, entendendo a nossa psicologia, a nossa imaturidade psicológica e espiritual, a gente sabe, dentro da visão da psicologia positiva, que é completamente
contra a psicologia proposta por Freud, né, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente, porque a gente começa a entender de uma maneira bem diferente as nossas emoções. A gente começa a mudar nossa atitude e ter uma conduta talvez até mais otimista. Quando a gente começa a assinalar dentro de tudo que vem na nossa vida de uma forma de procurar a bondade, de procurar o perdão, de procurar entender a fonte de gratitude e de prazer nos sentimentos que vêm ao nosso redor. A esperança, a fé, a confiança, o cultivo de todas as nossas qualidades, das nossas virtudes, a nossa busca para o nosso enriquecimento, angariando talvez conhecimento, sabedoria, mas muito mais importante, angariando o poder amar, de poder ser parte dessa corrente que faz parte do nosso mundo, que é a corrente de amar uns aos outros, de ter coragem para praticar justiça e de poder, mais de qualquer coisa, poder transcender na nossa imortalidade. Então, nesse sentido, eu queria dizer que eu amo esse capítulo, adoro esse capítulo sobre ressentimento, porque é um convite para nossa reflexão, é um convite para a gente olhar e ter coragem, mais do que tudo, ter coragem de entender e de nos perdoar quando estamos magoados, né? E de entender, não, eu sinto, né, eu estou sentindo uma frustração, eu estou sentindo uma mágoa, e essa mágoa tem seu tempo de vida e morre para a gente voltar ao nosso equilíbrio. É nesse sentido que eu queria, então, dizer muito obrigada e a Bim está contigo de volta. Mas, menina, deixa eu tirar isso daqui. Volta. O que foi? Vocês estão vendo por que é que a gente ama essa mulher? Por que demorou tanto você aparecer aqui com a gente? Ah, meu Deus. Que fantástico. É um material rico, não é, Bim? É muito rico e profundo. Se a gente lê um capítulo como esse de Joana, houve uma palestra dessa, e isso não mexe com a gente nem um pouquinho, a gente precisa reavaliar nossos princípios. O que é realmente incrível. Nossa, eu já tinha ouvido o exemplo do Sandro, e é realmente assim, é gráfico, né? Graphic, a imagem que a gente pode criar na nossa mente é incrível. Antes das suas considerações finais, pessoal, Nívia, sua linda, beijo para você. Cíntia Hooks, beijo para você, abençoe a família, que Jesus abençoe os nossos lares. Antes das considerações finais, eu estava aqui analisando assim essa viagem que você fez, essa abordagem que eu achei muito bacana, sempre é muito bacana, muito concisa, é muito cheia, vamos dizer assim. E a gente foi dos conflitos existenciais, nós fomos de ilusão do sentimento, de frustrações, a o preenchimento, a plenitude. Esse caminho, ele pode ser pedregulhoso, né? Como é que o Espiritismo ajuda a gente nesse caso? Fala para a turma, por favor. O que você acha, né, que pode, como o Espiritismo pode nos ajudar a essa travessia aí da frustração, a não se aceitar a sua plenitude, a encontrar o sentido da vida? Isso, Bim, essa questão é tão importante, né? A gente sabe que
Primeiro de tudo, se a gente negar que vamos estar frustrados, a gente vai negar que era humano. O bebê é frustrado a partir do momento em que, não é? O bebê de um dia, ele é frustrado a partir do momento em que ele não tem alimentação na hora que ele sente fome. Não é isso? E dentro de como aquela criatura no início da sua vida, né, de uma encarnação, ele vai lidar com as frustrações é importantíssimo. Mas isso é uma visão bem materialista. Eu vou lidar com frustração, a partir do momento que eu lido bem com a frustração, eu vou estar bem. A gente sabe que existem frustrações, existem conflitos que vêm de outras vidas. Lembrando que dentro desse discussão aqui, Bim, ela fala, eu acho ótimo, porque está no livro dela, né, da Joana, que essa questão do macho, e vem na minha cabeça, ela não fala, na savana, na África, né, um leão, vem na minha cabeça que toda na animalidade existe a briga, e a briga faz parte da evolução da raça. Não é isso? E, portanto, dentro da consequência daquela briga, existe o sentimento de rejeição e inferiorização. Mas, gente, a gente pode estar trazendo isso dentro do nosso eu, sem saber. Então, quando vamos dizer, ah, o nosso colega de trabalho, somos uma equipe, vamos dizer, de 10 pessoas, e dentro do nosso colega, aquele que realmente é o que trabalha mais, talvez, que tem estudado mais, que está mais preparado para ser promovido, é promovido, o que é que a gente sente? Por que aquele danado foi promovido e eu não? E é quase como clique. Por que eu não sou tão bom como aquele? E desse momento, em vez de a gente estar feliz pela aquela pessoa estar crescendo, o sucesso do outro, exato, né? Eu sinto amargura, eu sinto mágoa, eu me sinto rejeitado, eu me sinto inferiorizado, aí vem um monte de coisa. Como é que o Espiritismo nos fala sobre isso? É a gente começar a ver dentro dos estudos que a gente faz da reforma íntima, dentro dos estudos que a gente traz sobre a compreensão do nosso ser imortal, é que a gente sabe, gente, tudo que vem na nossa vida, nós escolhemos. Os conflitos que estamos passando foram conflitos, escolhidos a dedo para a gente poder lidar e crescer em algo que a gente não cresceu numa vida interior, né, anterior. Mas é fascinante. Fascinante. Deixa eu colocar aqui as referências que você utilizou. São os livros da série psicológica, esses 3, a série psicológica da Joana de Ângeles, que eu creio, não estou lembrando bem, que foi nos fins dos anos 80 que o Divaldo Franco começou a psicografar essa série da Joana. E tinha 16 livros, até pouco tempo, e teve mais o 17º. Não existe necessidade de você começar por um e manter aquela ordem, pode ler qualquer um. O primeiro livro que eu li da Joana foi Os Conflitos Existenciais, né? E portanto, para mim, eu sempre vou a ele primeiro, porque Bim e a todos, eu falei, eu estudei e coordenei turmas de reforma íntima desde 1998. Ou seja, já estou... Quando você tinha 12 anos de idade, não é? Quando você tinha 12 para 13. Então, são décadas já de estudando esse assunto, e foi quando a gente começa a ler sobre conflitos existenciais que lida com a reforma íntima, sobre a ótica psicológica, é que a gente começa a ver de uma forma tão mais rica. E toda vez que eu lia um capítulo, eu sentia que a Joana, especificamente, estava me dando tapas na cara. Acorda, Márcia, porque tudo que você já leu não é ainda muito, como assim dizer, superficial, não está falando ainda dessa ótica espiritual e psicológica sobre o assunto.
Ah, fica aí o recado, minha turma. Turma, vamos ler Joana também, né? Porque o tiro é certo. O tiro é certo. Mas se preparem com os nervos, porque Sim. mexe no íntimo da gente. Ai, minha querida, mais uma vez, que Jesus te abençoe pelo seu carinho sempre conosco, com a minha pessoa em particular. Menina, a gente não tem como agradecer, porém, podemos sempre reconhecer o carinho que sempre você teve comigo e conosco no Isso. CEF. Muito obrigado. Você continua linda como se tivesse 12 anos de idade. Mãe de duas crianças que já são grandes, já não são crianças mais, que são lindos também. Dê um cheiro neles por nós. Eu esqueci o nome do marido que ajudou aí a organizar a questão Randy. técnica. O Randy. Randy, menino, estava na minha cabeça e eu esqueci, perdão. Agradece ele também pela mão que ele deu aí. Obrigado pelo carinho de novo. Suas considerações finais. Se você estiver à vontade para fazer a prece, faça. Se não, eu mesmo faço. Fique... Nós estamos em casa aqui, Márcia. Tá Sem bom. cerimônias. Então, vou fazer uma pequena oração, se a gente talvez puder, nesse momento, cerrar nossos olhos, simplesmente no momento de conexão com o nosso Pai. Deus, Pai, Jesus, nosso querido irmão, e toda a pleiade espiritual, espíritos de luz e de bondade. Agradecemos tua presença aqui conosco, nesse momento de comunhão em que discutimos um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Agradecemos cada momento em que podemos estar em conexão e de sentirmos cada vez mais fortes para confrontar os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos conflitos existenciais. Pedimos, Senhor, que nesse sábado, todos aqueles que estão aqui conosco, compartilhando desse momento em discussão virtual, possam ser abençoados pela essa luz, por esses bálsamos benéficos que vêm do alto, que já cobrem a todos nós, sentindo essas gotas, essas luzes brilhantes que já tocam em nós e nos abençoa, nos protege, nos ilumina, nos fortalece e que possamos, dentro de cada coração, resplandecer a luz do amor divino, resplandecer a luz do amor que temos dentro de nós, que possamos, dessa maneira, trazer essa luz para todos os cantos do mundo, projetando amor, projetando a paz, a saúde e a recuperação do nosso planeta. E que assim seja. E que assim seja. Ai, que bonito. Menina, mais uma vez, que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho de sempre, tá? Vamos marcar outro, porque, mulher, a gente não te larga nunca mais. Mas você tem uns compromissos de mãe aí, que eu sei, a gente falou, então vamos deixar passar aí esses momentos. A todos que acompanharam, nosso muito, muito, muito obrigado pelo carinho, pela companhia de vocês, pelo suporte de sempre. Que Jesus, só das nossas vidas, continue abençoando a cada um, os nossos lares, os nossos familiares, nos dois planos da vida, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite, muita paz, muita paz.